Olá, tudo bem? Eu me chamo Pedro, eu sou consultor de Salesforce e vendedor aqui na NataGo e hoje eu vou estar repassando com vocês sobre as novas features de IA no NetZap para vocês terem conhecimento. A gente tem gerar com IA. O que é gerar com IA? Ele vai analisar tudo que foi falado na conversa e vai gerar um texto de IA para você enviar. Então, se eu clicar aqui, ele vai analisar tudo que foi enviado aqui. Olá, tenho interesse no NetZap, estou querendo marcar uma call. Qual o melhor horário para conversarmos? Perfeito. A segunda feature é a correção ortográfica. Então, se eu for responder ele aqui e falar assim, pode perceber que tem diversos erros aqui, né? O vamos com Z, o fazer sem o R e o acho. Então, se eu clicar aqui agora em correção ortográfica, ele vai analisar todo o texto que eu coloquei aqui e ele já vai ajustar também. Pode ser um texto bem maior, tá? Então, eu também tenho a parte de resumir conversa, que na minha opinião é uma das mais interessantes. Se eu clico aqui e eu escolho o período inicial ao fim da análise que a IA vai fazer, eu simplesmente vou clicar aqui e eu vou querer colocar aqui a análise do dia 28 até hoje às 15, vamos colocar 16 horas. Se eu clicar aqui em gerar resumo, como tem muita pouca coisa, tá? Ele vai ser um resumo bem simples. Lembrando para vocês, esse Gabriel estava interessado no NetZap. Então, o que eu coloquei? Aqui, ó, Gabriel demonstrou interesse no produto do NetZap, Gabriel solicitou uma chamada de call, nenhuma decisão ou acordo foi feito, o agendamento da call solicitada pelo Gabriel ainda precisa ser efetivado. Então, tudo isso é bem interessante, bem direto ao ponto, não aqueles resumos tão grandes que chegam a um ponto até de ser não utilizáveis, né? Então, eu posso ter dois caminhos agora. Depois que eu gerei, eu posso copiar ele para enviar em algum outro software, um Slack, um e-mail ou um Discord, e eu posso também colocar ele como um sussurro nessa conversa. Eu vou colocar como sussurro para vocês darem uma olhada. Ele já vai colocar aqui, ó. Perfeito, entendeu? Uma parte super interessante também que a gente fez foi na parte de campanha. Quando você for disparar uma mensagem em massa para os leads ou contatos, a gente sabe também da dor da questão do banimento. Então, a gente focou ao máximo em questão de variar as mensagens. Exemplo, vou fazer aqui para vocês. Se eu clicar aqui em novo template, que é um componente também personalizado que a gente fez, a gente colocar aqui teste, gravação, e eu vou colocar aqui um texto básico para vocês. O texto está feito, então o que acontece agora? Quando você dispara mensagens em massa com API não oficial, tende a meta a perceber se as mensagens são idênticas ou diferentes. Por isso que a gente criou agora parte de gerar variantes da mensagem. Então, com base que eu fiz esse texto, se eu clicar aqui em gerar variantes, eu escolho a quantidade, eu vou colocar 5, clico aqui em gerar, e você pode perceber que todas estão um pouco diferentes, mas com o mesmo objetivo. Então agora é só clicar aqui em fechar, ele já vai ter guardado 5 variantes, e eu clico aqui em salvar. E aí eu vou poder escolher o template que eu vou enviar ou não, e eu posso deletar, editar ou agendar também o disparo dele. Agora, quando você entra na sua parte de perfil, você entra em detalhe. Se você vier aqui em NetZap Config agora, que é um componente que a gente desenvolveu internamente, você consegue ver diversas coisas técnicas interessantes. Exemplo, a sua URL base, então isso é uma questão mais para o nosso desenvolvedor, que é quando a gente vai fazer a configuração da sua organização, do seu NetZap, para ele funcionar perfeitamente. O telefone teste, para quando você conectar e você querer fazer um teste, para onde que essa mensagem vai ser enviada. O delay de envio em massa. Então, o que acontece isso? Quando você vai disparar uma campanha e você está utilizando uma API não oficial, você tem a chance de ser banido. A gente tem essa dor, a gente conhece isso do mercado. E o que a gente fez? A gente colocou um timer automático de delay que você consegue configurar. Então, se você tem 10 leads que você vai disparar uma mensagem de follow-up, se você colocar 8 aqui, ele vai fazer de 8 em 8 segundos esse disparo. Então, vai disparar o primeiro lead, espera 8 segundos, segundo lead, espera 8 segundos, terceiro lead, espera 8 segundos, e assim por diante. Na parte também de inteligência artificial, você consegue configurar o seu modelo, você consegue também colocar o seu token e também qual que vai ser usado dentro dele, né? Atualmente a gente só tem o Gemini e o GPT por enquanto, tá bom? Para serem utilizados. A gente também tem algumas preferências que estavam dentro de configuração, então essa parte vai ser mais fácil para vocês configurarem. A gente tem parte de credencial, que é uma parte mais técnica, não vai me aprofundar tanto, tá? É parte mais nossa desenvolvedor. A gente tem o webhook, então se você quiser fazer uma integração com o N8N,
com um código ou com qualquer outro sistema de automação, a gente tem essa possibilidade para você fazer isso daqui com essas ações, tá bom? Esses eventos. A gente tem a parte de template também, então eu consigo ver todos os templates que eu tenho criado, criar um novo e assim por diante. E tem a parte de log, que também é um pouco mais técnica. Entrando também agora numa das adições que, na minha opinião, também são assim, muito boa, ajuda muito a gente internamente, que é o NitzApp Metrics. Então, o que acontece? Quando você cria aqui o NitzApp Metrics, isso é como se fosse um relatório automático com IA que é enviado para o seu telefone ou para qualquer um que você quiser. Exemplo, eu quero saber todas as semanas as oportunidades que a gente está tendo ao longo desse mês. Então, eu tenho fevereiro, eu vou ter 4 semanas, vai enviando em cada semana um relatório falando sobre os valores, sobre os produtos e assim por diante, que estão no objeto dos registros para o seu telefone ou para qualquer outro telefone. Se eu venho aqui para configurar, vocês vão entender melhor. Então, eu vou colocar oportunidades do mês. Eu vou escolher o objeto oportunidade. Eu vou querer somar, então a gente tem essas funções, tá bom? Eu vou querer também fazer o campo de agregar. Eu vou colocar valor da moeda, né? O que eu vou querer somar. Não vou agrupar nada por. Campo de data para comparar, então vai ser data de fechamento. Eu vou colocar o período de análise esse mês e a frequência vai ser toda semana. Você pode perceber que tem todo dia, todo mês, todo trimestre, tá bom? E é muito também interessante essa parte aqui. O que acontece nessa parte? Eu comparo o período anterior. Então, se eu estiver na segunda semana e ele está me falando sobre esse mês, ele vai comparar com a segunda semana de janeiro também. Para você ver o que mudou, o que melhorou, o que piorou e assim você conseguir otimizar o time, tá bom? Eu vou deixar isso aqui ativado que é bem interessante. Filtros você também consegue colocar. O que eu vou querer fazer aqui também? Eu quero ver só as oportunidades que elas estão em fase de ganha, close one. Então, depois tem a parte também da IA. O que é essa parte da IA? Todos esses dados aqui, que eles vão chegar para o NitzApp, vai ser uma IA que vai analisar. E aqui você vai definir o prompt que vai analisar todos esses dados. Então eu vou escrever um prompt bem simples aqui, para vocês entenderem um pouco mais sobre a mecânica, tá bom? Então um exemplo aqui que eu fiz, bem simples, né? Que ele vai analisar todos esses dados. Prompt muito simples, mas como uma boa prática de IA, quanto mais você explica, quanto mais você dá contexto e você melhorando o prompt, o resultado da análise com certeza vai ser muito superior. Então, eu vou colocar aqui um telefone de origem também, no caso sou eu que vou mandar, e o telefone de destino eu vou colocar eu também, tá bom? Mas você poderia colocar um grupo, você poderia colocar uma pessoa e assim por diante. Vou salvar a configuração e aqui ele já vai estar ativo, tá bom? Eu posso editar ou fazer um teste e mandar para mim, tá bom? Vou adicionar um print também na tela para você visualizar um pouco de como que a mensagem chega para você e a análise é feita, tá bom? Para você ter a experiência máxima do NitzApp Metrics, ok? Então seriam todas essas features apresentadas, tá, pessoal? É um aplicativo que ele é desenvolvido dentro da DataGo, tem um suporte super exclusivo. Nós lançamos features mensalmente e sempre melhorando o produto para você, tá bom? Obrigado por assistir.